Não use, e agora a gente arruma um monte de inimigo, né? Não use farmácia de manipulação. Eu sei, todo mundo vai falar, mas isso é um absurdo. O Brasil e a Espanha são os dois países que têm um know-how espetacular. Mas o problema não é a farmácia de manipulação como um todo. É que muitas vezes uma determinada farmácia compra um insumo para fazer aquele produto e o insumo vem contaminado. Olá, está no ar e hoje tem Pais de Atleta e o assunto é doping. Eu sempre pensei no doping como a trapaça e a figura do atleta que se dopava, um cara tipo super atleta, com tempos extraordinários, com performances absurdas, forte, mas ultimamente, quando eu comecei a estudar um pouco o assunto para a gente fazer esse bate-papo, eu vi que nem sempre é assim. O que me deixou ainda mais preocupado, porque a impressão que eu tenho agora é que o doping está muito mais próximo de todo mundo do que a gente imagina. E para falar sobre isso, um assunto assim tão complexo, tem que ser um especialista aí muito bom, muito conceituado. Quem vai falar sobre isso? Laura De Michele. Ele é Fernando Solera. O canal Pais de Atleta é apresentado por César Augusto e por mim, Laura De Michele. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Você faz parte aí de muitas comissões, tá? Em muitos comitês, tem um currículo super extenso, então, assim, não há menor dúvida de que você tem muita coisa interessante para esse programa. Então, para quem está assistindo, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e a gente tem uma comunidade de pais de atleta, então se você tem interesse, manda o seu número com DDD que a gente te adiciona nessa comunidade dos pais de atleta. Para a gente começar, eu quero que você explique assim de forma simples o que é o doping no esporte e por que essa é uma questão tão séria. Muito obrigado, Laura, César. Um prazer enorme estar aqui com vocês. E olha, quando eu fiquei sabendo que o nosso viés é com relação a pais de atleta, isso me apaixonou. Isso me chamou muito a atenção. A gente trocou muita ligação, né, muito contato, porque eu não conseguia vir no dia que a gente estava programado, tive umas outras atividades. Mas falar para vocês que são pais de atleta acaba sendo tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Antes de definir o que é doping, eu vou dizer para vocês que nos assistem que é uma obrigação que as organizações esportivas, clubes de futebol, clubes de basquete, clubes de ciclismo e as federações e confederações ofereçam aos seus atletas e aos seus pais, família, pessoal de apoio. Vocês são pessoal de apoio, vocês respondem juntamente com o atleta. Então, essa atividade, a CBF, a Federação Paulista de Futebol, a Conmebol, oferece para toda a comunidade esportiva ligada ao futebol. E a gente faz essas palestras de forma, Laura, gratuita, não tem custo nenhum. São dezenas, milhares de palestras que já foram administradas. Voltando na pergunta número 1, definição. Defina doping. O professor gosta disso, né? Qual a definição de doping? A WADA, que é a Agência Mundial Antidoping, e prestem atenção, quando a gente fala WADA, parece que está lá no Canadá, longe da gente, mas não é nada disso. A WADA está bem próxima da gente, porque nós temos aqui no Brasil Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, lá em Brasília, que é um braço da WADA aqui no nosso país. E essa agência internacional é que dita as regras do esporte com relação à antidopagem ou à dopagem. E a WADA definiu como doping toda e qualquer violação às regras antidoping. E eu tive cuidado de falar bem devagar às
regras antidoping, porque são 11 possíveis violações à regra. Então, se você pensava que era a presença de uma substância na urina ou no sangue de um atleta, uma substância proibida, tá certo, mas não é só isso. Não é só isso que é doping. Por exemplo, associação proibida, o artigo número 11. O que é associação proibida? É você estar junto numa festa ou você estar cumprindo uma suspensão de doping no clube que você treinava. Você não pode nem fazer tratamento médico lá. Então, existem 11 possibilidades de violações à regra antidopagem. Uma delas é bem fácil. O atleta chega e fala: Fernando Solero, eu não estou afim hoje de fazer exame antidoping, não vou para a sua sala, eu vou para minha casa. Ele não pode, ele tem que estar comigo. Então, seria negativa, né? Então, existem 11 possibilidades. Doping é um conceito bastante amplo hoje, por isso que tem a necessidade da gente conversar, explicar, desenhar, se for o caso, porque é bem complexo e específico. E dessas 11 possíveis violações, em relação à substância, são quantas? Então, nós temos mais de 3.000 substâncias listadas. Vamos falar um pouquinho sobre o que é proibido. Existe a lista de substâncias e métodos proibidos, que é publicada anualmente. Pode ser até 2 vezes por ano a publicação dessa lista. E o atleta e os pais de atleta e as pessoas que trabalham no entorno do atleta, esse pessoal de apoio do atleta, tem que conhecer a lista de substâncias e métodos proibidos. 3.000? Conhecer, que eu digo assim, pelo menos você imprime a lista. Tá. E qual o motivo? Vamos pensar que o médico é pessoal de apoio também. Então, eu estou atendendo um atleta, paciente/atleta. Eu preciso saber que tem uma série de fármacos que pode influir e pode aparecer na urina desse atleta. E eu não posso prescrever isso. O atleta não pode usar uma substância proibida, mesmo que esteja doente. Aí vem a pergunta, né, Laura? Mas espera lá, fiquei doente, então eu paro de jogar ou eu arrisco? O que eu faço? Não existe dispositivo para tudo. Hoje o doping não atrapalha a vida de nenhum atleta, nem dos colegas médicos, tá? O doping hoje, ele é muito bem estabelecido. Então existe até mesmo um dispositivo, que é um documento chamado AUT. Calma, eu vou explicar. Autorização de uso terapêutico. AUT. É uma autorização que essa agência internacional fornece para o atleta para ele utilizar aquele medicamento. Aí você me pergunta: Fernando, mas como é que funciona isso? Aonde eu pego essa autorização? Aí você, aqui no Brasil, você vai pedir na ABCD. Você vai entrar no site da ABCD, vai buscar lá AUT, vai imprimir esse formulário e vai preencher junto com o seu médico. Então, se os pais estão assistindo a gente: meu filho tem asma, doutor, o que eu faço? Vamos tratar. Você não vai precisar deixar de tratar o seu filho. Você vai solicitar uma AUT. Mas como eu faço isso? Seu médico deve saber, senão ele me liga, faz contato comigo, que a gente orienta. Baixou o formulário neste site da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, você vai imprimir esse formulário e vai preencher. Há umas páginas que é o atleta que preenche, dados pessoais, e há algumas páginas que é um médico que preenche, relativo à doença que o seu parente tem, por exemplo. Esse documento é enviado para a ABCD e aí um grupo de médicos, chama-se CAUT, né? Um grupo de médicos avalia e aí ele vai dizer: tem pertinência, pode usar um medicamento, ou ele vai dizer: não, tem coisa que você pode utilizar que não é proibido. Por que vai usar uma substância proibida se tem a opção do medicamento permitido? Então essa é mais ou menos uma ideia que as pessoas têm que ter. Perfeito. E você trouxe o kit que vocês usam na CBF, certo? Sim, exatamente. CBF, FIFA, Conmebol. Esse kit aqui, para vocês terem uma ideia, esse material aqui desta empresa é comprado lá na Suíça, né? A CBF compra para os seus jogos, a Conmebol compra, a FIFA compra. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse é o material utilizado
na Copa do Mundo. Esse foi o material utilizado nos últimos Jogos Olímpicos. Então, é o que há de mais moderno e atualizado para vocês entenderem. Isso é o São kit. 2 no mundo? 2 opções, 2 marcas? 2 marcas, né? Tá. Hoje a gente tem essa Locom e tem a Berlinger, que são muito semelhantes, equipamento muito bom. Talvez esse aqui é um pouquinho mais leve que o outro é de vidro, né? Então, para nós que transportamos muito isso através dessas empresas de transporte, fica um pouco mais em conta. Você imagina que a CBF transporta por ano uma média de 4.000, 5.000 amostras produzidas. No fim do ano chega num valor bastante expressivo. Conmebol faz aproximadamente 3.000, 3.500 amostras por ano. Acaba chegando num valor bastante expressivo, né? Então é bom que seja mais leve e de boa qualidade. Gente, isso é feito na Suíça, nunca dá erro. Então, isso que eu ia perguntar. Margem de erro para esses testes é zero? Zero. Eu produzo por ano 4.000 amostras nos últimos 42 anos. Então, dá para entender que eu já fiz muito controle antidoping. 1982 foi o meu primeiro exame antidoping. Uma partida de futebol entre Anapolina e Goiás, lá em Anápolis. Primeira vez que eu estava tendo contato com esse universo da antidopagem, né? Detalhe, 1982, 42 anos já se passaram. A UADA, que é a Agência Mundial Antidoping, Laura, foi criada em 1999. Então, eu estou antes da UADA fazendo esse trabalho aí. Mas imaginem vocês, em todos esses anos, eu fiz mais ou menos, claro que no começo não eram 4.000 amostras, mas em todos esses anos eu produzi uma quantidade absurda de amostras. Quando eu digo eu produzi, porque eu sou gestor nessa área de antidopagem, né? E eu tive até hoje 2 casos que o resultado não bateu. 2. É 0, quem entende um pouquinho de número, matemática, 0, vai até o final aqui da FAAP para vir o primeiro número, né, para a gente chegar estatisticamente falando. Não Então, bateu a prova com a contraprova? Exatamente. O exame de prova deu positivo, o exame de contraprova deu negativo. Esse não bateu com esse. Então, é 0. Quase 0. Quase muito pequenininho, 0. Então, hoje eu posso dizer que o sistema antidopagem ele é muito perfeito. A gente não depende mais do Fernando, não depende mais do João, do Carlos, do Francisco, da Lúcia. Não é mais assim. Hoje tem um sistema de computador universal, onde a máquina do laboratório ela emite um laudo que vai para a FIFA, para a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, CBF, Conmebol, e eu não tenho como interferir nisso, né? Então, hoje o sistema é muito seguro. E eu achei interessante que você comentou comigo no bastidor que se algum laboratório ocasionar um erro, o laboratório é fechado. Ah, sim. Hoje, se você entrar no site da UADA, procura lá, laboratórios certificados. Hoje existem 30 laboratórios certificados no mundo. Somente 30, é pouco. Se a gente pensar o universo esportivo, né, são só 30. Não obstante, na sua cidade ter um baita laboratório, baita hospital, aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos, né, grandes laboratórios, grandes hospitais, mas não pode. Só pode fazer exame antidoping o laboratório certificado pela UADA. Para certificar um laboratório na UADA, meu amigo, é um inferno. É insano para você conseguir a certificação. Nós temos no Brasil um laboratório, LBCD. E o nosso laboratório tem nada mais, nada menos do que o professor Henrique, como responsável, diretor deste laboratório, professor Henrique. O nosso laboratório eu tenho que defender, porque ele é espetacular, ele é gigante, ele é enorme, ele é perfeito. Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem.
LBCD. Abaixo da linha do Equador é o único laboratório que faz exame antidoping. O resto, os 29 laboratórios, Laura, estão acima da linha do Equador. Claro, né? O dinheiro do mundo está lá para cima, não está aqui para baixo. Então, o investimento para você ter um laboratório desse é uma coisa absurda, né? A quantidade de dinheiro, técnicos, pessoas capacitadas para fazer um exame antidoping. Mas nós temos, o Brasil tem. E aí a gente manda muito bem. Professor Henrique, para vocês terem uma ideia, inclusive ele é auditor da UADA na área de laboratórios. Então você imagina, você passa a mão no telefone, professor, ele está auditando o laboratório na Inglaterra, ele está no Canadá. A professora Cristina Ayotte é um dos maiores laboratórios de agentes anabolizantes, está auditando a Cristina Ayotte. Então é um avião. Nosso trabalho nessa área aqui é muito bacana. Perfeito. E é é complicado, assim, né? Porque existe o doping de trapaça e existe o doping por contaminação cruzada. E aí eu fico imaginando, né? Sou atleta, né? Supondo assim, sou atleta, até tenho conhecimento dessas 3.000 substâncias que eu não posso usar, mas aí, sei lá, compro um suplemento. Sim. E também a UADA não permite fazer análise, né, do... A Laura andou estudando esse assunto. Mas estudei. é verdade. Não, porque assim, se permitisse, né, por exemplo, vou tomar cuidado, porque, né, treinei muito para uma competição extremamente importante, não quero correr o risco de ser pega no doping, mas aí tem essa questão da contaminação cruzada. Então, por exemplo, vou comprar um suplemento, se eu pudesse, compraria 2, vai para análise do produto, aí quando sair, aí sim eu, né, pego 2 do mesmo lote para poder consumir, mas isso não pode. Então, primeiro eu quero saber, por que a UADA não permite essa análise? Então, olha só que interessante. Hoje, se a gente pegar o esporte futebol, sem dúvida nenhuma, faz parte das minhas palestras, isso inclusive. Eu tenho uma lâmina onde eu escrevo: o doping involuntário é o mais recorrente no futebol. Sem dúvida nenhuma. O involuntário beira 90% dos casos doping involuntário. O que significa um doping involuntário? O atleta não contribuiu de uma maneira significativa para que aquilo acontecesse. Ele foi vítima de uma contaminação. Ele foi vítima de uma trapaça. Ele foi vítima de uma sabotagem. Ele foi vítima do desconhecimento. Por isso que é importante as palestras. Por isso que é importante o que a gente está fazendo aqui. Hoje, isso aqui virou um painel educacional. A gente está educando vocês que estão nos assistindo. Por quê? Porque quando a gente fala, não compre suplementos, use o suplemento do seu clube. Porque o clube sabe onde compra. O clube sabe como comprar. Antes de comprar, o clube perguntou para mim, não para mim, para a CBF, para a Federação Paulista de Futebol, para a Conmebol, como que a gente orienta um clube de futebol ou um clube de natação, de ciclismo, sei lá o quê, comprar um suplemento. Compre todos do mesmo lote. Por quê? Mesmo lote foram produzidos no mesmo dia. Então, se um estiver contaminado e você guarda um frasco fechado, você tem que comprovar. Você prova, olha aqui, eu tenho um fechado aqui, mas você tem que fazer prova. E eu faço direito, estou fazendo faculdade de direito. Por quê? Você tem que provar que você comprou aquilo. Então tem que ter a nota fiscal no seu nome, no nome do clube, digamos, né? Mas se for um atleta que resolver comprar, olha, Fernando, eu vou comprar porque eu acho que eu devo comprar, eu quero comprar. Então eu digo, compre 2 frascos do mesmo lote. Olha lá embaixo o número. Manda pôr na nota fiscal que foi comprado pelo fulano de tal. No dia, se tiver o boletinho lá do cartão de crédito, melhor ainda. Guarda tudo aquilo. Você provou que você comprou. E aí você usou aquele. Vai ter um frasco fechado, lacrado. O laboratório consegue, juridicamente falando, provar que o que tem neste que está aberto.
E aí você consegue se resolver melhor, um bom advogado, essa coisa toda. Mas quem responde sempre é o atleta, né? Único e exclusivamente o atleta. O doping só passa a ser respondido pela equipe, digamos assim, quando a gente tem acima de 2 atletas flagrados no mesmo controle. Então, por exemplo, eu vou fazer um fora de competição, e a gente faz bastante. Hoje de manhã tive até uma reunião a respeito desse assunto, que nós vamos fazer aí alguns fora de competição. E aí o que acontece? Eu vou lá, pego 20 atletas. Se eu tiver mais do que 2 atletas, quem responde é o clube, junto com os atletas. Mas o clube tem que provar que ele não teve participação. Por que 3, 4, 5 atletas do mesmo clube tiveram o mesmo resultado analítico adverso, digamos assim, né? Perfeito. Bom, então bora para a primeira pergunta do nosso pai de atleta, César Augusto. Doutor Solera, obrigado por participar desse bate-papo. Fiquei muito feliz de conversarmos aí por telefone, matar um pouco da saudade. E, cara, depois da conversa que nós tivemos, minha cabeça ficou fervendo. Muita coisa, muita coisa. Uma delas, eu não sei nem se dá para mensurar isso, mas o quanto o doping está próximo hoje das famílias que têm jovens atletas. Onde esse doping pode aparecer? Como não tem antidoping nos campeonatos, na formação e tal, pelo menos na maioria deles não tem, como é que os pais podem saber dessa proximidade do doping? O que é perigoso, o que não é perigoso? Dá para saber um pouco disso? Dá para saber, realmente. Eu tenho feito muita palestra em equipes de futebol, nas bases dessas equipes de futebol. E aí, quando a gente está lá na base, muitas vezes a gente faz os atletas de um lado e os pais, né, junto ali ao mesmo tempo. A gente percebe que, veja bem, nunca a gente imaginaria, nem imagino, que um pai, uma mãe possa prejudicar o seu filho. Isso não acontece. Os pais sempre querem o melhor. Mas muitas vezes, querendo o melhor, o que acontece? O pai acaba exagerando, acaba comprando um suplemento mais barato, comprando o suplemento por internet ou acreditando nas pseudo-verdades da internet. Você sabe que tudo aquilo que é pseudo é aquilo que não é, né? Pseudo é aquilo que não é, por definição. As pseudo-verdades, o que seria isso? Você abre a internet e tem lá, chá emagrecedor. Aí você olha, o nosso chá emagrece 4 quilos por semana. Será que isso existe? Será que alguém consegue acreditar nisso? A gente, fora do assunto, a gente fala, não, ninguém acredita nisso. Mas acontece, na internet tem um monte de mentira, um monte de pseudo-verdade que acaba induzindo uma mãe, um pai, um parente próximo querer ajudar o atleta. Isso não existe, né? Hormônio bioidêntico. Isso acontece em alguns consultórios médicos. Vem aqui que eu faço o seu filho crescer. Hoje, jogador de futebol, goleiro tem que ter no mínimo sei lá quanto. O camarada vai lá no consultório deste colega médico e vai fazer um tratamento com GH, hormônio de crescimento. Laura, ontem eu estava conversando com um amigo meu e a gente entrou no assunto da endocrinologia. A endocrinologia é a cereja do bolo na medicina, digamos assim. O profissional que é o endocrinologista, ele é um professor sempre. O cara é muito bem formado. A endocrinologia é difícil, mexe com hormônios. E hormônios, gente, você passou um pouquinho da conta, desbalanceia o cara inteiro. É um inferno trabalhar com hormônio. Então, se você almeja fazer uma consulta médica para utilizar algum tipo de hormônio, vá no endocrinologista de verdade, porque tem um monte aí que fala que atua na endocrinologia. Isso não é um endocrinologista, né? Veja se ele tem o título de especialista, etc. Mas é isso. Aí, essa é uma outra questão. Vou fazer seu filho crescer.
Ninguém faz criança crescer. Não adianta, não vem com essa história de que você dá GH, o atleta vai ser goleiro, porque não vai ser. Vai ser um jogador de vôlei? Não vai ser, e não vai ser um jogador de basquete. Não tem como você dar GH e essa criança aumentar de idade ao ponto de você falar, nossa, ele está autossuficiente para ser um jogador. Fora que isso é proibido, né, digamos assim. Então existe uma série de coisas que a gente precisa estar conversando. Eu costumo, nas palestras, falar os cuidados que os atletas devem ter. Digamos que o seu filho fez 18 anos e queira fazer tatuagem. Acho bacana, gosto, acho lindo. Mas a tinta do tatuador não tem problema nenhum. O problema da tatuagem é o creme que o tatuador passa. E aí eu gasto 1 hora dando uma palestra. Não use medicamentos se não foi o médico da equipe que te deu. Não use xarope que a sua mãe te dava. Vamos desvincular essa questão de pai e mãe medicar atleta. Com muito cuidado, com muito carinho, evidentemente. Não estamos aqui querendo brigar com os pais, mas a gente vai precisar fazer com que a mãe entenda que dali para frente é com o clube, né, que o atleta vai precisar ter essa relação de medicamento. Aquele xaropinho, aquele remédio para febre, deixa a mãe com a gente aqui do clube, né? Então acontece isso até hoje. A medicação que o atleta toma muitas vezes é dado por um amigo, né? O camarada viaja com alguém e fala, olha, minha namorada é educadora física, ela me prescreve suplementos. Não use o suplemento do seu amigo, não use nada que o clube não te dê. Então existe sim um risco, né? São várias situações. Eu costumo dizer que todo atleta tem direito, como todo mundo, né? Tem direito a uma festa, uma balada, um pagodinho, um pagode, sei lá o quê. Não há problema com relação a isso. O técnico liberou, tá certo, não vai jogar no dia seguinte, ter um tempo de folga, mas tome cuidado, porque você é reconhecido muitas vezes, né, naquele local. E as pessoas podem, de má fé, podem encostar em você. Então você tem que tomar cuidado com isso. Alguém pode pôr alguma coisa na sua bebida. Nunca beba nada que esteja aberto. Nem no batizado do seu sobrinho. Olha bem, é o que eu falei. Nem no batizado do seu sobrinho você vai pegar uma bebida aberta, fechada. Ah, mas ali eu sei, o familiar eu sei. Mas pode ter alguma contaminação. Não use, e agora a gente arruma um monte de inimigo, né? Não use farmácia de manipulação. Eu sei, todo mundo vai falar, mas isso é um absurdo. O Brasil e a Espanha são os 2 países que têm um know-how espetacular. Mas o problema não é a farmácia de manipulação como um todo. É que muitas vezes uma determinada farmácia compra um insumo para fazer aquele produto e o insumo vem contaminado. É diferente da indústria farmacêutica. Quando você compra um remédio na farmácia, que é de um laboratório conhecido, tem vários aí, né? A chance de uma contaminação ali na indústria farmacêutica é muito menor. A Anvisa está em cima, né? Então, infelizmente, apesar de a gente saber que às vezes o preço é mais legal, às vezes manipular é interessante, que você faz uma quantidade menor de cápsulas, etc., ainda é um risco. E eu falo isso fundamentado no que eu escuto no tribunal. Não é que eu imaginei, acordei um dia e falei, farmácia de manipulação. Não. No Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, eu participo como assistente técnico em dezenas de julgamentos. E a maioria das questões são, eu mandei manipular um remédio numa farmácia tal. Eu comprei um suplemento e o suplemento estava contaminado. A gente sabe que tem um dado estatístico. 1 entre 4 suplementos vem contaminado. Uau! 25%. É gente, muito alto. É muito alto. Não compensa o risco, não compensa. Aí eu vejo alguns atletas falarem assim. Ou seja, o que você está falando não use suplemento? Não use suplemento. Estou falando, não use suplemento. Vou repetir,
não use suplemento. Aí você fala, não, mas o meu clube me suplementa. Calma. Então, não use suplemento, vírgula, por conta própria. Você não saia da sua casa e vai comprar suplemento em lugar nenhum. Ah, Fernando, mas o clube não me suplementa, então você não use. Vamos pensar o que é um whey protein, mais conhecido. Né? Ah, não, hoje está bem conhecida a creatina. É bacana a creatina? Ótimo. Mas o clube comprou, você usa. Você não saia para comprar. O senhor tem filhos, atletas, ou quase atletas, não saia para comprar creatina para o seu filho. Vá no clube e pergunte para o clube. Posso comprar? Qual a marca que o senhor me indica, doutor? Ou o clube já vai dizer, não, aqui a gente suplementa, não precisa comprar nada para o seu filho. Mas, para que você entenda a questão do whey protein. Whey protein é proteína. Lógico, né? Descobrimos a América agora. Whey protein é proteína. Quanto tem de proteína naquele sculpterzinho assim que a gente põe lá e mexe com água ou com algum outro produto lá, suco, sei lá o quê? O melhor deles tem 24 gramas de proteína. Guarda esse dado. Guarda esse dado. 24 gramas de proteína. O que significa isso na vida de um atleta? Quanto a Laura precisa de proteína, por exemplo, por dia, para não ter catabolismo, ou seja, para não perder massa muscular? O peso da Laura vezes 1,8. É quanto você precisa por dia, Laura. Então, se hoje você ingeriu aquela quantidade certa de proteína, você não perdeu nenhuma fibra muscular. Mas se você ficou em jejum absoluto, se você fez o seu que lá, aí você perdeu músculo de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Então, um atleta não pode perder músculo. É a máquina, né? O motor do atleta é o músculo, certo? 1,8 vezes o peso do seu filho. É quanto o seu filho precisa de proteína. Você vai buscar essa quantidade aí, às vezes tem uma molecada forte, né? Você vai buscar 140 gramas de proteína, mas você só tomou 23 gramas no whey protein. Compensou? Não. Onde você vai buscar proteína? Alimentar, fonte alimentar. Carne, frango, peixe. Ah, mas também tem proteína no ovo. Sim, a ovo-albumina, tá cheio de proteína no ovo. Muito bom. Ovo, no leite, no queijo. A fonte proteica é rica, muito rica, né? Mas, num bife de 100 gramas, um bifinho assim de 100 gramas, o ser humano fica com 18,5. Vamos fazer uma conta redonda. 20% de proteína. Então, você faz a conta. Quanto eu tenho que comer de carne por dia, ou de frango, ou de peixe, para suprir aquelas minhas 140 gramas? Por isso que o suplemento chama-se suplemento. Se você, naquele dia, não comeu o suficiente, não teve tempo, quando você vê o cara lá na academia, o marombeiro, ele está comendo frango na academia, ele está suprindo essa quantidade que ele precisa por dia, fonte alimentar. E aí, se você, naquele dia, deixou de comer uma quantidade de frango, peixe ou carne, aí sim, naquele dia, você vai usar um whey protein para suplementar. Por isso que o nome vem suplemento, né? É um complemento da sua dieta. Busque a proteína na dieta alimentar. Eu costumo dizer para os meus pacientes de consultório, Laura, assim, doutor, precisava de umas vitaminas para o meu filho, precisava de uma vitamina para mim. Eu falo, na feira, baratinho, vai na feira, tá cheio de vitamina, não vai ter como você ter uma overdose, hipervitaminose, isso não vai acontecer, porque você vai comer vitamina. Acho que é o melhor caminho, né? Perfeito. E assim... Falo muito, né, Laura? Não, mas eu acho super interessante, não tem nem como te barrar, né? Mas dessa sua fala, quando você começou, né, falar, por exemplo, de um creme para passar em tatuagem, né? Quando a gente fala das ações, né, antidoping, tudo isso para quê? Para competição... Igualdade, saúde e ética. Perfeito. Essa é a tríade. Mas assim, você passar um creme na sua tatuagem vai mudar você vai ter um melhor desempenho? Maior imagem.
espetáculo, avião. Nossa atleta teve um problema com clostebol, um creme cicatrizante, porque ela fez uma depilação definitiva. Que não é definitiva, né? A minha esposa faz, acho que a cada 6 meses, então não é bem definitiva, né? Mas, enfim, a depilação definitiva costuma-se usar um creme cicatrizante, que é o tal do clostebol. O clostebol é um esteroide anabólico, proibido. A Maureen cumpriu 2 anos, porque no ano dela eram só 2 anos. Se fosse hoje, seriam 4 anos. Aí você me fez uma pergunta, mas isso daí, Fernando, muda o perfil do atleta? Eu vou dizer para vocês o seguinte. No laboratório, eu não tenho como olhar a urina e falar, vai mudar o perfil, porque vai aparecer um traço ali, não vai aparecer a quantidade realmente que ela utilizou, que a pessoa utilizou. Se a pessoa utilizar uma substância proibida, ela tem um boom de performance. Corticoide, por exemplo. A cortisona melhora e muito a capacidade para atividade física. Quem nunca teve uma dor, um problema nas costas, tomou lá um dexametasona e, nossa, Fernando do céu, esse remédio me tirou, eu estava meio gripado, levanta o atleta. Então, realmente, o princípio da farmacologia básico o efeito é proporcional à dose, não resta dúvida. Vocês conhecem alguma pessoa de academia que treina, que você fale, você vai usar 5 gramas de estanozolol. Vai melhorar seu aporte muscular. E essa pessoa vai usar 5 gramas só, ou vai fazer o ciclo? O que é o ciclo? A pirâmide, né? Uhum. Ele vai aumentando a dose até chegar no topo e depois vai descendo. Depois ele repete o ciclo. Aí ele mente para o médico dele que ele não fez o ciclo esse mês, então ele faz 2 vezes o ciclo nesse mês. E aí que veio o grande problema do anabolizante. É a psicodependência. É a saúde mental. Ninguém administra essa questão. Você treinar com anabolizante, você tem uma resposta rápida, você tem um corpo bonito, você tem disposição, melhora muita coisa na sua vida, mas te causa psicodependência. Fora a possibilidade de câncer de próstata, se for homem, câncer de mama, se for mulher, acne, se for homem ou mulher, acne severa, né? Aquelas coisas horríveis. Na mulher, aumenta o tamanho da laringe, fica com voz grossa e não recupera mais, não volta, né? A laringe não é uma sanfona que aumenta e diminui. Então, tem os riscos do anabolizante, efeitos cardiológicos. Quantas vezes você vê fisiculturista, tal, morreu, você vê, né, Instagram, tal, uso excessivo, né, de esteroide anabólico. Bora para a segunda pergunta do nosso pai de atleta. Existe alguma substância que, vamos dizer assim, esteja na moda? Eu acho que em muitas coisas entra uma moda de usar tal remédio, tal substância. No doping, hoje, tem alguma coisa que estejam procurando mais e que os pais devem ficar mais atentos? O campeão de audiência, César, é o estanozolol. 42% dos atletas flagrados com esteroide anabólico estavam usando estano, mais conhecido por estanozolol, nome técnico, né? É uma substância anabólica fortíssima. Então os atletas que querem usar anabolizante acabam utilizando esse tipo de substância. Mas para os nossos pais, eu vou dizer uma coisa para vocês. Há uma epidemia do tal do vape. A Laura deu risada porque é uma verdade, né, Laura? Há uma epidemia nesse troço chamado cigarro eletrônico que promove a queima do pulmão. E aí vamos falar um pouquinho sobre performance? Podemos falar um pouquinho? Claro. Olha só, quando a gente fala de um atleta, a gente está falando de alta performance. Fórmula 1, aquele carro maravilhoso, não há um parafuso mal apertado num carro de Fórmula 1, senão o carro não desempenha como eles esperam, né?
O seu filho é um atleta de alta performance. Precisa ser um atleta de alta performance. Me responda, quantos laterais direitos estão disputando aquela vaga dentro do time, do próprio time? Tem pelo menos uma meia dúzia. Centroavante tem 10. Goleiro tem menos, né? Mas normalmente no clube ali tem uma disputa entre todos os meninos que estão treinando. E aí eu digo para vocês, alta performance. O seu filho tem que fazer o quê? Tem que dormir. Seu filho precisa dormir, porque dormindo ele melhora, ele recupera tudo aquilo que ele estragou durante o dia. Seu filho precisa treinar muito, feito um leão, feito um doente, precisa treinar. E seu filho precisa comer. Agora, comeu bem, treinou adequadamente, dormiu bem, ele tem todo o potencial para ser o eleito do time como lateral direito naquela partida. Agora, ele usa vape. O que o vape faz? Queima o pulmão de todas as pessoas. Eu vou repetir. Não é assim, estatisticamente falando, 100% das pessoas que utilizam vape vão ter problema pulmonar. 100%. 110%, vamos dizer. Eu tenho tanta raiva desse negócio. Aí veja bem, o seu filho usa vape. Ele queima o pulmão e ele precisa dos alvéolos pulmonares, que é aquela parte final do pulmão, para trocar o oxigênio. Ele recebe o oxigênio quando ele inspira e ele solta o CO2. Isso é a mecânica ventilatória dos nossos pulmões. E aí ele tem menos alvéolo pulmonar, porque ele queimou o alvéolo pulmonar dele fumando essa porcaria, ou até mesmo o tal do narguile. O que vai acontecer com o seu filho? Ele já sai devendo. Ele já não é aquele carro de Fórmula 1 que está com todos os parafusos apertadinhos. Aí o seu filho usa álcool. O álcool faz o quê? Todo mundo fala, não, o atleta não deve usar álcool. Mas alguém já pensou por que não se pode usar o álcool? O álcool produz uma substância que aumenta a produção de ácido lático. O ácido lático é um inibidor de performance. Então, o professor, quando vê que o atleta dele, porque eles medem, né, lactato, lactose, o ácido lático, quando eles medem e vê que o seu filho aumentou muito a produção do ácido lático sem ter treinado tanto, sem ter jogado no fim de semana, ele sabe que o seu filho bebeu. Então, não pode beber. Não, mas não pode beber muito? Não, não pode beber. Não combina esporte com bebida. Não combina esporte com vape. Não combina esporte com narguile. Perfeito. Fui objetivo? Total. Legal. Vamos então para a próxima pergunta do César Augusto. No caso de um jovem usar uma substância proibida, eu sei que cada uma deve ter um efeito, mas quais são os efeitos que essa substância pode provocar? Talvez ela dê uma melhora de rendimento agora, sei lá, mude a altura da criança agora, mas isso deve custar caro lá na frente, né? Paga-se o preço lá na frente. O que acontece com quem usa alguma coisa que não deveria agora, no futuro, o que pode acontecer? Como esse exemplo, né? Sim, César falou, por exemplo, do hormônio de crescimento, né? Usou hormônio de crescimento quando tinha 13 anos de idade. Mas eu tenho hormônio de crescimento, você tem hormônio de crescimento, todo mundo tem hormônio de crescimento. Ah, mas tem uma criança que ela é anã. Ela está abaixo da estatura. Essa criança precisa de um endocrinologista para tratá-la. Agora, o meu filho, ele é um pouco mais baixo, porque eu sou baixo. A minha esposa é baixa. Um exemplo, né, que eu estou dando. Meu filho vai ficar mais alto? Eu vou pôr esse moleque para jogar vôlei? Eu vou pôr esse moleque para jogar basquete? Não. E qual é o problema de eu dar GH? Primeiro, que não vai crescer como eu imaginava que ia crescer. E segundo, que eu mato a glândula do crescimento. De produzir? Para de produzir, porque ela é por feedback. O que é feedback? Tenho muito, eu não preciso produzir. Ou seja, meu organismo interpreta que eu tenho muito GH, mas eu estou tomando GH de fora, exógeno, de fora para dentro, né? Eu estou aplicando GH. Aí minhas glândulas leem o seguinte, nossa, eu tenho muito GH, não vou produzir. Uma glândula ficar sem produzir um mês, um ano, que é o período, né, que esses moleques usam,
Na hora que eu tirar esse GH, ela não produz mais. E aí eu não tenho como fazer esse cara produzir GH nunca mais na vida. Ele fica dependente de um GH externo. Isso é um crime. Na medicina, a gente manda esses caras que fazem esse tipo de tratamento que não precisa para o Conselho Federal de Medicina. A gente, quando tem lá no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem um caso assim, a gente manda para o Conselho Federal. Fala, escuta, isso aqui é má prática médica ou não é? Aí o Conselho pega o médico e conversa com o médico. E assim, eu vou fazer uma pergunta meio absurda, tá? Mas é porque eu já vi pessoas, né, falando e... Enfim, eu acho que nenhuma pergunta, na verdade, é absurda, mas eu acho que a sua resposta pode ser interessante. Porque, tirando a parte de saúde, né? Mas é que, na verdade, até fica complicado tirar a parte de saúde. Mas vamos lá, vou ser mais objetiva. Quando se fala em competição, né? Vocês proíbem substâncias para ter aí uma igualdade, né? Isso. Mas então por que não libera tudo? Eu já ouvi Todo muitas mundo. pessoas... Todo mundo. Então, Sim. assim, eu posso usar o que eu quiser, você pode usar o que você quiser e cada um faz a sua estratégia para ser Vida livre no louca, desempenho. Claro. Não, entendo. É pertinente. Não é uma pergunta absurda. É pertinente. Fala, pera lá. Será que a gente precisa controlar todo mundo todos os dias da vida? Né? Atleta você imagina um jogador de futebol, joga domingo, quarta, sábado, domingo. O cara viaja, não para, né? E faz controle antidoping todos os dias, praticamente, né? Que ele joga. Realmente, por um lado, seria mais simples, mais econômico a gente falar, olha, dane-se, usa o que vocês quiserem, tá tudo liberado, vai ter um monte de fratura exposta, vai ter um monte de gente morrendo, mas a gente põe outras pessoas, contrata mais jogadores, né? Seria uma loucura, realmente, gladiadores do futebol, seria. Mas aí é a questão, né? A gente... deixaria todo mundo igual. Igualdade, deixa de lado. Mas e a saúde? E a ética? Eticamente não seria bacana, né? Será que todo mundo continuaria competindo, assistindo às competições, né? Porque aquele desafio, né, de o melhor atleta, o melhor saltador, o melhor ciclista, ele tem a técnica melhor, por isso que ele se sobressaiu. E não porque ele usou muito estimulante, por exemplo, né? Então eu acho que perderia a graça. A princípio seria até, né, bacana, a gente ia ver muita gente... Até onde vai o limite até do onde ser vai o humano, limite. né? Mas eu acho que com o tempo perderia a graça. A gente fala, então vamos criar aí um robô e vamos fazer os robôs competirem, né? Eu acho que seria por aí. Perfeito, eu concordo com você, tá? Eu não, Sim, não acho o contrário. Não. E agora, então, para encerrar, eu queria que você desse motivos para os jovens atletas não consumirem substâncias proibidas. Perfeito. Eu poderia, se eu fosse outra pessoa, responderia igualdade, saúde e ética. Muito obrigado, senhoras e senhores, foi um prazer. Mas não. Fundamentado nessa questão da igualdade, saúde e ética, eu diria para você que quer busca o caminho mais curto. Não existe nada mais engrandecedor do que você treinar feito um doido, alimentar-se certinho, dormir o tempo necessário para você recuperar a sua condição física e, mais do que isso, dizer não para uma série de coisas que você tem que ser treinado a dizer não. O atleta precisa saber dizer não para uma série de coisas. Você vai receber muitos convites para representar, para ir numa festa, para acompanhar alguma coisa. Você vai ter que dizer não para muitas dessas coisas, né? Você vai ter que ser tinhoso, você vai ter que ser persistente, você vai ter que ser um super atleta. Você vai ter que ser diferente. Por que eu não virei um jogador de futebol? Porque eu não tinha essas características que você tem. Eu virei médico. Não fui
não conseguiria ser um jogador de futebol porque me faltava tudo isso que tem em você. E aí você tem tudo isso. Deus te deu o dom. Você é o centroavante desse time. E você não conseguiu entrar nesse time simplesmente porque estava passando na porta e o porteiro falou: nós estamos precisando de um menino aqui para ser goleiro do time. Não, você foi escolhido, buscaram você para você estar naquela equipe jogando futebol. E aí eu diria para você vai jogar isso tudo pro ar? Usando uma substância proibida? Usando alguma coisa que está na lista da UADA? E aí, como eu falei, o jogador de futebol não é, por característica dele, um jogador que se dopa. Não é. Mas tropeça no exame de doping por um doping involuntário. Por isso que eu digo, é importante que você estude, é importante que você conheça a mecânica da antidopagem. E para isso, a CBF, para isso a Federação Paulista de Futebol, para isso a Conmebol e inclusive a FIFA participa, faz essas palestras educacionais. Eu faço palestra, tem escola municipal, escola estadual. É importante que a gente divulgue essa oportunidade que você, Laura e César, me deram. Eu não perderia nunca. Eu venho com o maior prazer, com a maior vontade de falar para vocês, porque a gente está aqui fazendo antidopagem. Que legal, fico até emocionada, porque é justamente esse o nosso intuito, assim, né? De poder trazer conteúdos, poder conversar com pessoas tão legais como você, né? Que tem tanta coisa para ensinar. E o nosso público são jovens atletas, né? Então é essa informação que pode fazer total diferença na vida desse futuro atleta de alto rendimento. Então, Fernando, muito, muito, muito obrigada. Eu adorei. E sua rede social, seu Instagram, qual que é para as pessoas te seguirem? Você bateu ali, Fernando Solera. Por favor, eu peço que você me adicione, porque assim, eu tenho lá 5.000, 4.000 e poucos seguidores apenas, né? A gente quer ter um monte, mas não é para fazer antidopagem, né? No meu Instagram, você vai encontrar meu chuvisquinho, meu filho, né? O Tutu, o Arthur, meus filhos e tal, e antidopagem, palestra. Vou colocar aqui onde eu estive hoje aqui e tal, com o maior prazer também. E é Fernando Solera, você vai achar lá Fernando Solera, Doutor Fernando Solera, alguma coisa assim, @ né? Enfim, mas é muito interessante a gente poder fazer a antidopagem no esporte. Perfeito, meu querido, muito obrigada. E galera, bora então se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar nosso conteúdo. E até a próxima edição.